Olá, tudo bem? Que bom te encontrar aqui. Eu sou o professor Bruno e estarei ministrando a aula sobre diodos aplicados em eletrônica de potência. Então, já de início, fazendo uma introdução do que vamos aprender sobre diodos aplicados em eletrônica de potência, eu quero adiantar para vocês o seguinte. Quando estamos abordando eletrônica de potência, já é um assunto mais aprofundado, já é um assunto mais avançado. Ou seja, você precisa saber sobre a eletrônica, os conceitos iniciais, para ter um bom entendimento na matéria eletrônica de potência, no nosso caso, abordando sobre diodos. Então, ou seja, se você ainda não sabe, por exemplo, sobre os princípios de funcionamento básico de um diodo, construção de um diodo, junções de um diodo, como que ele se comporta aplicado DC, quando ele se comporta aplicado em DC, AC no caso, direto, reverso, isso tudo você já deve saber para ter um bom entendimento na matéria diodos aplicados em eletrônica de potência. Pois eu não estarei falando sobre isso. Eu estarei avançando ainda mais sobre o assunto, avançando mais sobre as características e aprofundando mais sobre o funcionamento dos diodos aplicados em eletrônica de potência. Já posso adiantar para vocês que um diodo comum e um diodo aplicado em eletrônica de potência, o seu princípio de funcionamento é o mesmo. A única coisa que vai mudar entre um e outro são os tempos de recuperação, são as tensões e correntes máximas suportadas, ou seja, os diodos aplicados em eletrônica de potência suportam maiores correntes, maiores tensões comparados com os diodos convencionais, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, que é condução direta e bloqueio reverso. Então, para você que não entende sobre isso, eu aconselho você voltar lá no curso Eletrônica Básica, que está disponibilizado para você aqui no curso Eletrônica de Potência. Então, se você não sabe nada sobre diodo, eu aconselho você a voltar lá, está no conteúdo adicional desse curso, onde estará abordado sobre o diodo, sobre essas características de funcionamento básico, construção, que vai ser essencial para você aprender sobre na eletrônica de potência também. Então, se você não sabe nada sobre diodo, eu aconselho você a voltar no Eletrônica Base, que está disponível nesse curso aqui, para depois ter um bom entendimento no curso diodos aplicados em eletrônica de potência. Então vamos lá, só para deixar esse recado para você, o que nós vamos aprender no curso Eletrônica de Potência, agora abordando o componente diodos. Eu quero passar para vocês o seguinte caso. Então, como eu falei para vocês, adiantei para vocês, nós não vamos abordar sobre o funcionamento desse componente, do diodo no caso. Então, nós estamos estudando sobre diodos. Vamos colocar aqui diodos aplicados em eletrônica de potência. Então, como eu adiantei para vocês, né, pessoal? Eu já adiantei para vocês na introdução dessa aula que os diodos aplicados em eletrônica de potência têm o mesmo funcionamento, vamos dizer assim, o mesmo funcionamento, que é condução, conduzir no caso, direto, ou seja, de anodo para cátodo, e bloquear no sentido reverso. Isso é o princípio de funcionamento de qualquer diodo, não importa se é um diodo de potência ou se é um diodo convencional, um diodo comum. Todo e qualquer diodo tem o seu funcionamento igual, que é conduzir direto e bloquear reverso. Isso vocês já sabem, e se não sabem, deve ir lá para o curso Eletrônica Básica. Beleza. O que vai mudar de um diodo comum para um diodo de potência? É suas características de tensão e de corrente. Ou seja, os diodos de potência são capazes de suportar maiores tensões e maiores correntes. É a única coisa que vai mudar de um diodo comum para um diodo aplicado
em eletrônica de potência? Logicamente, os tempos também de recuperação. Os tempos de recuperação. Vamos entender também sobre esses tempos de recuperação. Então, só para a gente adiantar e fazer uma introdução do nosso curso, os diodos aplicados em eletrônica de potência têm o mesmo princípio de funcionamento dos diodos comuns. Só que eles possuem uma característica de aguentar mais corrente, aguentar mais tensão, e os tempos de recuperação são menores, eles são mais eficientes. E adiantando para vocês também, o que eu quero passar para vocês, né, pessoal? O que nós queremos logo nesse início, que vocês aprendam sobre diodos. Vocês já sabem como é o seu funcionamento, vocês já sabem qual que é a construção, vocês já sabem como ele funciona num circuito. Então, nós vamos aprofundar nas suas características, né, principais, né? Estamos avançando ainda mais. Vamos aprofundar, vamos entrar dentro do diodo para ver como que ele se comporta. Vamos analisar datasheets, né? Vamos analisar alguns datasheets e ver como que é o comportamento de um diodo de potência. Então você vai conseguir descrever as características principais, você vai conseguir analisar circuitos com diodos, você vai determinar perdas dos diodos, pois em os circuitos aplicados em eletrônica de potência, nós devemos levar muito em consideração as perdas dos diodos, pois nós, em circuitos de alta potência, é levado muito em consideração as perdas dos componentes. Então nós devemos saber quais as perdas que existem no diodo, principalmente. Agora estamos abordando sobre diodos, outros componentes também têm perdas, e vamos aprender também. Mas é de suma importância em eletrônica de potência você determinar as perdas de condução, as perdas de comutação, as perdas de bloqueio. Então, é muito importante e nós vamos aprender também no decorrer dessas aulas. Também, listar os valores máximos. Um diodo de potência, por exemplo, eu citei para vocês no início que eles suportam maiores tensões e maiores correntes, mas elas não são infinitas. Então nós também saberemos listar os valores máximos que ele suportará aplicado determinada tensão direta, determinada tensão reversa. Então vamos aprender também a analisar esses parâmetros máximos que ele suporta. Outra coisa que nós vamos aprender é como proteger. Como proteger um diodo, como calcular dissipadores para dissipar essa potência, porque o diodo ele vai aquecer e quando ele aquece mais nós conseguimos calcular os dissipadores, né? Os dissipadores que façam que dissipe aquele calor e ele suporte maiores temperaturas. Então nós vamos aprender também sobre essas características do diodo aplicado em eletrônica de potência. E também vamos aprender sobre diodos em série e diodos em paralelo. Essas configurações de diodos em série e diodos em paralelo, eles são para aumentar seus valores nominais máximos. Então, as características, quando eu coloco diodos em série ou quando eu coloco diodos em paralelo, é para alterar essas características máximas suportadas pelos diodos aplicados em eletrônica de potência também. Então, pessoal, é isso que eu quero passar para vocês. Olha só como vocês podem observar, não tem nenhuma aula abordando o diodo funciona de maneira assim ou de maneira daquele jeito, quando é aplicado tensão contínua, quando é aplicado tensão alternada. Eu não vou falar sobre isso, porque isso vocês já devem saber para entender sobre eletrônica de potência. Então, se você não sabe sobre como um diodo se comporta diretamente polarizado, como um diodo se comporta reversamente polarizado, o que é uma VF, o que é uma VR. Então, se você não sabe isso, eu aconselho você
a assistir às aulas de eletrônica base. Então, vamos aprofundar mais sobre isso, que isso é a eletrônica de potência, e vamos começar muito bem o curso. E já dando uma dica para vocês, se vocês não sabem sobre os assuntos que eu acabei de citar, vocês devem seguir o curso Eletrônica Base e depois entrar aqui na aula sobre eletrônica de potência, no caso, diodos. Valeu, pessoal, então um forte abraço, onde na próxima aula já vamos começar a abordar o assunto diodos aplicados em eletrônica de potência e vamos aprofundar sobre ele. Valeu, aguardo vocês lá, forte abraço e até lá, até mais.